Oi, gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao Nepcast da Secretaria de Saúde de Caruaru, hoje nosso tema é Saúde na Infância, diálogo sobre cuidado e garantia de direitos. E para esse momento, contamos com a presença dessas pessoas maravilhosas, a coordenadora de saúde da criança de Caruaru, Marcela Leal, e a gerente de proteção social básica, Sergiane Alves. Esse podcast é a iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES UNITA. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico e estarei com vocês no episódio de hoje. Para nos acompanhar nessa agradável conversa, recebemos com muita felicidade as nossas convidadas. Hoje temos a Marcela Leal, ela é fisioterapeuta de formação, especialista em atenção básica e saúde da família pelo programa de residência multiprofissional da SES UNITA e pós-graduanda em saúde pública também pela SES UNITA. Marcela também é coordenadora de saúde da criança e do adolescente e do programa Aprender com Saúde na Secretaria de Saúde do município de Caruaru, participa do Comitê Gestor da Primeira Infância e ela é representante da saúde no Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Marcela, que satisfação receber você aqui conosco nesse episódio. Olá pessoal, é um grande prazer estar participando desse momento do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde e poder compartilhar um pouquinho sobre a primeira infância do município de Caruaru. As ações que estão sendo promovidas para que a gente possa garantir a essas crianças um crescimento e um desenvolvimento adequado durante os seus 6 primeiros anos de vida. Que maravilha, muito bom ter você conosco. Hoje também temos a Sergiane Alves, que é assistente social pela UFPE. Ela é especialista em serviço social e gestão de políticas públicas. É também gerente da proteção social básica da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos daqui do município de Caruaru. Ela também é representante desta secretaria no Conselho da Assistência Social. Também participa do Comitê Gestor da Primeira Infância de Caruaru. Sergiane, que satisfação te receber aqui hoje. Oi pessoal, bom dia a todos. É uma alegria muito grande, principalmente no mês da primeira infância, né, no mês de outubro, onde a gente tem um calendário aí específico voltado à temática da primeira infância, onde a gente visa, né, integrar ações com outras secretarias, visando garantir justamente os direitos, né, das crianças do nosso município. Então, uma satisfação imensa estar aqui hoje. Que maravilha. Então, puxando essa deixa do calendário, o calendário da saúde possui importantes datas que tratam de questões sobre o cuidado para diversos públicos. Os direitos humanos também trazem datas relevantes e que levantam discussões sobre temas muitas vezes sensíveis para a sociedade. Como estamos neste episódio tratando sobre a infância, eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente sobre essas datas e o impacto que elas têm para os profissionais, para a população em geral e principalmente para esse público-alvo a elas destinado. Como bem Sergiane já falou anteriormente, o mês de outubro é um mês destinado à saúde da criança, né? Lembrando que temos a data do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, em que são promovidas ações durante essa semana de maneira integrada entre diversas secretarias do município, a fim de promover ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, favorecer o crescimento e desenvolvimento integral dessa criança, orientar sobre os direitos dessa criança, assim como serviços de assistência e educação, de uma maneira integrada. E também temos a Semana do Bebê, né, que é na última semana do mês de outubro, em que são realizadas ações também de maneira integrada entre os serviços de saúde, assistência e educação, a fim de proporcionar orientações para as mães e puérperas sobre o melhor crescimento e o desenvolvimento dessas crianças. E proporcionar, né, ações também que favoreçam esse crescimento adequado no seu desenvolvimento.
sendo também importante destacar a entrega da chave do bebê prefeito, que também é realizado na última semana do mês de outubro. Então, eu acho que a Marcela já deu uma fala muito importante, né, do que a gente vem desenvolvendo e do que a gente vai, na verdade, desenvolver. Esse mês é voltado para se trabalhar a primeira infância especificamente, é mais direcionado, mas aí é importante também a gente falar, né, Marcela, que a gente tem um comitê gestor no município e ele se reúne o ano inteiro pensando ações integradas, né, entre as políticas de assistência social, de saúde, de educação, visando, né, a gente dar esse olhar mais integral aos profissionais, né, a gente não olhar a criança especificamente naquela doença que ela tem, ou a professora em sala de aula também só olhar que ela precisa ser voltada para ensinar o letramento, enfim, mas a gente precisa olhar a criança como um todo, inclusive olhar o aspecto familiar dessa criança, visando o seu desenvolvimento de forma integral. E aí é por isso que é importante a gente ressaltar aqui, né, que para além desse calendário que a gente tem em outubro, a gente tem essas reuniões que acontecem o ano inteiro, para que a gente possa fomentar junto aos profissionais de toda a rede socioassistencial esse olhar integral, esse olhar mais cuidadoso, visando a gente compreender esse contexto familiar e poder potencializar essa garantia de direitos, né, às crianças e adolescentes. A gente só esqueceu de mencionar aqui a data, né, que é do dia 24 ao dia 28, que vai ocorrer a Semana do Bebê. A gente não tem especificamente ainda fechadinho o que vai acontecer em cada dia, né, mas eu acredito que em breve esse calendário vai estar sendo fechado e a gente divulga nas redes oficiais. E assim, a Semana do Bebê é um evento anual. Isso. Que acontece sempre no mês de outubro, não é isso? Na quarta semana, sim. Sempre na quarta semana, bacana. E durante o ano, além dessas ações que o comitê faz, né, vocês inclusive enquanto representantes desse comitê, a gente tem outras datas que são pertinentes para a reflexão durante o ano? Tem, a gente tem no mês de agosto, por exemplo, o dia da amamentação, né? A gente tem o dia da infância também em agosto. Então, assim, são datas bem pertinentes para que a gente possa estar fomentando também a discussão, né, e o diálogo sobre a temática. Acredito que a saúde também tem um calendário específico, né, e aí Marcela pode estar falando, mas como a gente, dentro da Secretaria de Assistência Social, a gente trabalha, né, a primeira infância, a partir do programa Criança Feliz, né, a gente visa ter um calendário fixo de ações também o ano inteiro, para que cada mês a gente possa fazer alguma ação de visibilidade junto a essas famílias, junto a essas crianças que a gente acompanha. Acredito que, não só no Criança Feliz, mas como a gente também tem um serviço de convênio e fortalecimento de vínculo, que a gente também tem uma parcela, embora pequena, mas de crianças que a gente acompanha, então é um serviço que a gente procura fomentar também, desde muito cedo, o processo de acesso e de garantia a direito, né, a partir de educação continuada, né, trabalhando a questão do ECA, enfim, trabalhando a questão do que é direito dessa criança e que ele possa, inclusive, levar isso para casa, para a mãe, para o pai, e divulgar isso junto aos seus familiares também. Isso. Temos no município, né, o Plano Municipal da Primeira Infância, que norteia, a partir do diagnóstico da primeira infância, realizado por todas as secretarias de maneira integrada, norteia ações durante todo o ano, né? Lembrando que existem meses que a gente incentiva essas ações, assim como o Sergiane citou, o mês de agosto, que é conhecido como o mês de agosto dourado, que é o incentivo ao aleitamento materno exclusivo, principalmente durante os 6 primeiros meses de vida, esse aleitamento materno exclusivo, mas também todo o processo de introdução alimentar, e o mês de outubro, né, que é justamente o mês destinado à primeira infância. Mas nos serviços de saúde também são realizadas ações mensalmente, fortalecendo, né, essa realização do atendimento para a primeira infância por meio dos atendimentos de puericultura, né, que são os atendimentos individuais, até mesmo nas rodas de gestantes também já são realizadas orientações para as mães, né, e posteriormente puérperas sobre os cuidados com o recém-nascido, sobre a alimentação também, higiene oral, todas ações que são que integram realmente para favorecer o crescimento e desenvolvimento integral dessas crianças. Então essas ações, tanto da saúde quanto da assistência social, elas envolvem não somente esse personagem, né, esse ponto focal, né, que é a criança, e a orientação dessa criança, né, dada
as possibilidades, né, de intervenção, mas também os pais, familiares, a população em geral também é envolvida nesse processo. Sim, toda a população é envolvida, né? Lembrando também que a gente tem o Programa Municipal Aprender com Saúde, que compreende, além dos escolares da rede municipal, né, os professores, os profissionais da educação e toda a comunidade escolar, com ações também para esses escolares, né, que estão ali presentes nos centros municipais de educação infantil. E aí também compreendendo, né, a faixa etária de 0 a 6 anos, que aí é de acordo com a primeira infância, né? A gente tem a primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, e posteriormente, né, todo o calendário de 0 a 6 anos. Visto que Caruaru atualmente enxerga, né, a construção de um município voltado para uma criança de 95 centímetros de altura, ou seja, um município que se adeque a essa população, né, que hoje é o nosso presente, mas vai ser o futuro para o município. Então, são serviços que são ofertados para toda a comunidade. E aí, só pegando a deixa do que a Marcela está falando, acho que é bem importante, porque quando ela pergunta, a população toda é envolvida, né, hoje a gente, na verdade, acho que vão fazer já 2 anos que a gente participa, né, de algumas ações voltadas para pensar a cidade, né, como a Marcela falou, estruturar a cidade a partir do olhar da criança, né? Se é uma praça, se é um ponto de ônibus, enfim, a gente estruturar para que a cidade ela possa receber bem, né, e tenha condições de receber essa criança, e essa criança ela possa se desenvolver, ela possa ter liberdade de andar. Então, é pensado hoje estruturas de, inclusive, ruas mais largas, né, parques que sejam mais naturalizados, né, parque que dê a possibilidade da criança interagir na sua totalidade e se desapegar um pouco das telas, né? Então, são ações que não se centralizam só na criança, né, ou no cuidador, mas são ações voltadas para a educação de toda uma sociedade, né, ter um olhar mais específico para essa criança, que é como a Marcela falou. São crianças, né, que futuramente vão crescer, vão ser adultos, e aí precisam também estar preparadas para esse desenvolvimento aí no futuro. O que eu acho mais impactante é que é um cuidado que perpassa os diversos, toda a rede, né? Sim. As diversas possibilidades que a gente tem. Inclusive, vocês falando agora, eu pensando no direito que a mulher tem também de amamentar o filho em lugar público, né? Ter espaços públicos para poder trocar uma fralda, né? De ter essa aceitação dessa circulação dessa criança, né? E dessa mãe, dessa família. De forma fluida na cidade, né? A gente também tem uma cidade fortalecida no sentido de poder acolher, né? Tanto essas questões da rotina sejam questões mais específicas, né? De algum questão pertinente de desenvolvimento, ou até questões mais sensíveis, né? Com relação à violência, né? De ter um viés de prevenção e de proteção. Isso, perfeito. Acho que, assim, Leandro, a gente, pelo menos enquanto Prefeitura Municipal, né, a gente busca, dentro dos serviços, sempre discutir isso, né, com os grupos PAIFs. Acredito que na saúde também não seja diferente, e é uma temática que a gente não só busca discutir, mas como a gente também busca estruturar os serviços a fim de receber, né, essa gestante, essa mãe, né, que quer fazer esse processo, né, que precisa, na verdade, fazer esse processo, né, de amamentação fora de casa, porque muitas vezes foi buscar um serviço, né, de saúde ou de assistência e está ali numa fila, né, esperando ser atendida. Então, ela tem esse direito, né, e a gente busca, dentro dos serviços da gente, estruturar de forma a atender, né, a garantir que ela tem esse direito de fazer esse processo de amamentação. E eu acho que a chave do processo também é trabalhar o empoderamento, né? É trabalhar o empoderamento. Então, assim, uma educação continuada, né, que a gente tanto faz na assistência como na saúde, acredito que na Secretaria da Educação também, porque não basta a gente ter o serviço lá, disponível, né? Se o outro ele não estiver bem, ele não estiver confortável, né, para usar. E muitas vezes a gente até diz, é direito, você pode chegar ali e amamentar, mas o outro não se sente confortável, né? Porque muitas vezes, historicamente, foi negado isso a ele, né? Foi negado isso a tantas gerações. Então,
é um serviço que está disponível, mas aí eu volto a dizer, a gente precisa cada vez mais dialogar com essas mães, dialogar com essas gestantes, fortalecendo esse processo, né, de garantia de direito, dela entender que é dela esse espaço, né, e ela poder usufruir disso. E falar sobre a primeira infância, né, é falar de um cuidado da família, né, desde o planejamento familiar até o processo de pré-natal, né, o acompanhamento de pré-natal, garantindo ali o acesso da gestante e também do parceiro, né, nos seus cuidados em referência ao pré-natal, também o puerpério e principalmente ali o cuidado da puericultura, né, garantindo o acesso dessa criança a diversos serviços por onde ela perpassar, né? Seja pela saúde, seja pela educação, seja pela assistência social ou qualquer outro serviço que o município disponibilize. Percebo uma rede muito engajada, muito antenada, né, em prol desse cuidado, em prol de dialogar. Mas a gente também fala de uma transformação social muito grande, né, muito potente para que isso aconteça, né? Como você bem falou, Sergiane, os nossos serviços eles podem se estruturar, mas a gente precisa também dessa modificação da cultura, né? Da cultura regional, para ter uma maior aceitação, né, dessas questões naturais da vida e que essa criança ela consiga transitar, né, tanto pela cidade, então, e também geracionalmente, né, quando ela conseguir crescer, a gente conseguir formar cidadãos mais conscientes, mais antenados da garantia dos seus direitos, né, e mais preparados para poder contribuir para a sociedade como um todo. Perfeito. Hoje a gente busca, inclusive, ter alguns grupos no serviço de convivência que trabalham justamente essa questão da intergeracionalidade. Assim, a gente trabalha com crianças e com idosos no mesmo espaço, né, no mesmo ambiente, inclusive em oficinas simultaneamente, assim, visando com que essa criança ela entenda as limitações do idoso e ela comece a respeitar essas limitações, né? Entendendo que é um processo natural da vida, né? E se a vida seguir o fluxo normal, a gente também vai envelhecer e a gente também vai ter as nossas limitações e vai precisar também de respeito, de compreensão nesse processo, né? Isso. E também, ressaltando a questão do Plano Municipal da Primeira Infância, o processo de diagnóstico também foi de escuta desses familiares e até mesmo das crianças, né? E todas as ações que são propostas pelo Comitê Gestor da Primeira Infância, também a gente vem ressaltando a importância da escuta dessas crianças nos espaços públicos, né? Qual a importância de mudar um comportamento, né? De sempre orientar a brincar ao ar livre, né? Mas que ela também fale quais são as suas perspectivas em relação ao município, o que é que ela espera ali de espaços que possam contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento. Pegando a deixa, né, dessa necessidade de comunicação, dessa necessidade da gente partilhar e trazer esse usuário, né, do nosso serviço como protagonista desse processo, eu queria propor que a gente fale um pouquinho sobre uma data importante que a gente tem lá no primeiro semestre, né, 18 de maio, que também impacta socialmente muito, né? Sim, sim. Eu acho que no primeiro semestre, acho que é a grande data que a gente tem, né, para falar sobre os direitos, a garantia de direitos das crianças e adolescentes, que é sobre o combate à violência, né, a exploração sexual. Perfeito. É uma data muito difícil, na verdade, de ser trabalhada. Eu acho que é muito bonitinho quando a gente vê as fotos, né, e vídeos das campanhas e todo mundo indo para a rua vestindo a camisa, mas que no dia a dia é uma data muito difícil. Eu acredito que para qualquer esfera, tanto assistência, saúde, enfim, educação, principalmente, que muitas vezes lida diretamente, cotidianamente, né, com essas questões, porque, e aí eu volto para a questão da cultura, sabe, Leandro? É muito difícil desmistificar algumas coisas, e aí a gente chegar para uma mãe, para um pai, para uma avó, né, dentro desse imaginário que já está tão solidificado, que aquilo é normal, que aquilo é tranquilo, que eu fiz e meu avô fez, e, enfim, por que agora é errado, né? Então, assim, é muito trabalhoso.
é muito difícil, mas que a gente tem, graças a Deus, assim, essa rede que é muito parceira, sabe? E que dialoga muito e que faz as coisas de forma muito alinhada. Então, eu acho que isso é um ganho para Caruaru, né, à frente de muitos outros municípios, é esse diálogo que a gente tem com a rede. Porque eu comecei dizendo, né, das fotos, das ações, mas assim, a gente sabe que dentro do município, e pelo menos a gente que está na gestão, a gente vê isso na ponta. Não é só o dia 18, mas é o ano inteiro de diálogo, de conversa, de planejamento, né, de chegar junto, de entender que esse usuário que muitas vezes a gente identifica numa ação do iPad, mas que ele tem uma demanda da saúde, que ele precisa estar numa escola, e aí a gente chama todos os atores para poder, de forma muito parceira, de forma muito unida, dar as mãos e caminhar para tentar pensar estratégias de melhoria da qualidade de vida mesmo daquele sujeito, sabe? E aí é como o Marcelo estava falando, assim, a gente não faz uma ação voltada para o indivíduo. A gente pensa sempre na família, né? O matriciamento, ele é importantíssimo, assim, né? É a matriz de atuação da assistência social. Então, a gente visa entender esse contexto social a partir da família, né? Então, não adianta a gente fazer uma ação muito focalizada para quem está especificamente tem o seu direito violado a partir de uma ação que ele está desenvolvendo, mas a gente tenta entender essa família como um todo. E precisamos, né, ter uma atenção integral, né, para essa primeira infância, né, a fim de garantir direitos, né, e também a formação de relações na comunidade. Mas também a importância de realizar educações permanentes para os profissionais, sejam da saúde, da educação, da assistência social, sobre a importância da identificação de uma situação de possível violação de direito dessa criança, certo? Lembrando que é importante que toda vez que seja identificada uma violação de direito, ela seja notificada, né, aos serviços que ali acompanham essa primeira infância no município. E aí, a partir dessa notificação, a gente pode ir identificando qual tipo, né, de violação existiu, né? E aí, a partir disso, trabalhar de maneira integrada, né? Porque uma violação pode ser referente a questões de saúde, mas também pode ser a assistência, pode ser a educação. Então, é importante identificar e trabalhar em rede, a fim de favorecer, né, os cuidados que são necessários para aquela criança. Já falamos da comunicação, né, da importância de comunicar esses temas importantes e pertinentes. E Marcela trouxe uma questão muito sensível, que é a notificação. Né? A gente não só fazer com que a sociedade consiga perceber essas questões e que saiba também onde buscar ajuda, onde notificar, né? De que forma esses números, esses casos, eles se expressam na necessidade de potencializar essas políticas públicas que a gente faz, né? Então, assim, de que forma a gente pode pensar e também instigar a nossa audiência, né? Que nós, enquanto Núcleo de Educação Permanente, possivelmente teremos muitos profissionais e muitos estudantes, né, conosco, nos ouvindo nesse momento. Então, de que forma a gente pode provocar essas pessoas a poder pensar sobre essas notificações? Realmente a orientação de como a melhor forma de notificação, quais são as principais informações, não necessariamente precisa ser identificado, né, quem está notificando, mas que realize a notificação para que possa ser encaminhado para alguns serviços, seja da atenção primária à saúde, em conjunto com a equipe multiprofissional que está ali na atenção básica, seja para o CRAS, né, para que faça também o acompanhamento à assistência social e até mesmo para o Conselho de Direitos da Criança e o Conselho Tutelar, a fim de proporcionar, né, o acompanhamento dessa criança que teve uma violação, né, de direito e proporcionar que ela seja assegurada, né, esses cuidados e possam minimizar os efeitos ali para a integralidade da sua saúde, da sua assistência e da sua educação.
acho que é muito disso, assim, Marcela destacou o trabalho da rede de novo, e aí a gente vai e vem e tá nessa conversa da rede, mas é muito isso. Eu acho que para quem não compõe hoje a rede, aí você disse que vão ter, inclusive, estudantes, né, que vão estar ouvindo, eu acho que é importante a gente falar, né, que existe o CRAS, existe o CREAS, existe o Conselho Tutelar, o Conselho de Direito, enfim, então são entidades que cada um tem o seu papel, né, mas que qualquer órgão desse que se provocado, né, e aí a gente falando para essa população de estudantes que está ouvindo, né, de repente sabe de alguma situação de violação de direito, né, na primeira infância, de repente buscar o Conselho Tutelar, mas estou mais perto do CRAS, estou mais perto do CREAS, buscar o CRAS, buscar o CREAS, né, e aí você vai ter sua escuta acolhida, né, por um profissional, né, competente que vai dar os encaminhamentos devidos e fazer, né, muito provavelmente a notificação, né. É importante que o profissional que acolha também, é uma coisa que a gente sempre instiga e sempre conversa dentro dos serviços, o profissional que acolheu a demanda inicialmente, ele já faça a notificação. É muito importante, né, a gente ter esse processo da notificação para a gente poder pensar a política pública. A gente só pensa, né, os territórios a partir dos dados. Então, se a gente não tem a notificação, é como se de fato não tivesse ocorrendo nada, né, e às vezes até tá, né, mas não chega para a gente o número, então o gestor público ele não tem como pensar a realidade, né, e não tem como investir ações se a gente não tem isso em dados, né, em números. Então, é muito importante, inclusive, a gente vem, enquanto Secretaria de Assistência e Secretaria de Saúde, unindo esforços para, ainda nesse ano, fazer uma formação específica só sobre notificação de violência. Gente, a gente fala dessa rede, né, fala sobre esses personagens, esses atores que temos nessa rede, a importância dessa rede dialogar, e de fato dialoga, e cada vez a gente é instigado mais, né, seja pelas demandas, ou seja até pela nossa estruturação da política pública, né, do serviço público, a gente se comunicar cada vez mais e a gente trabalhar cada vez mais alinhado. Mas eu queria saber um pouquinho sobre o Criança Feliz, né? Que projeto é esse? Que ação é essa que acontece? E qual é o objetivo? Quem está envolvido nesse processo? Então, o programa Criança Feliz, né, ele trabalha a primeira infância no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, mas ele é regido, ele é orientado também a partir do Comitê da Primeira Infância. Então, embora ele esteja hoje localizado, né, situado dentro da política de assistência social, mas eu brinco que ele tem um pé em cada secretaria, né? Ele tem um pé na Secretaria de Saúde, ele tem um pé na Secretaria de Educação, na Fundação de Cultura, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, porque a criança também está no campo, né? Então, o foco primeiro do trabalho que a gente executa hoje na primeira infância, na Secretaria de Assistência, é trabalhar fortalecimento de vínculo. Fortalecimento de vínculo mãe-bebê, fortalecimento de vínculo, muitas vezes pai-bebê, né, Marcela? Às vezes o cuidador não necessariamente é a mãe, né, é o pai, é a avó, né, às vezes é alguém da família extensa também, que é o cuidador. Então, a gente vai trabalhar esse fortalecimento de vínculo, trabalhar a questão da parentalidade positiva também, é muito importante. A gente vai fazer com que essa mãe entenda que precisa dialogar mais com essa criança, né? Muitas vezes a gente entende que a rotina familiar ela é muito complexa, né? Então, a criança ela fica sob o cuidado de um outro responsável e o pai ou a mãe passa o dia inteiro fora. E a gente procura instigar, inclusive, esse momento do cuidado. Esse momento onde a mãe para, onde o pai para, enfim. E vai ter um olhar mais específico, mais direcionado para essa criança, né? Se é de sentar no chão, parar 10 minutinhos, mas ir brincar e ouvir, né? Permitir que essa criança ela se coloque diante das suas necessidades, tirar essa criança do espaço familiar, que muitas vezes também não tem muita estrutura, e levar para fora, levar para uma praça, levar para um parque, para permitir esse contato, como a gente vem dizendo, né, Marcela, já há um tempo, assim, esse contato com a natureza, tirar um pouco essa criança das telas também, que a gente sabe que, e aí, eu não sou especialista, né, mas aí a gente acompanha um pouco disso, e as telas estimulam também a questão do estresse, enfim, então, a gente tirar essa criança desses estímulos e permitir que ela vivencie a primeira infância de forma mais integral.
né? A gente não tem uma receita pronta, né? O Criança Feliz, ele não vem pensado de forma prontinha. A gente tem uma metodologia específica, mas não é a mesma dinâmica que a gente utiliza com todas as crianças que a gente acompanha. Então, cada visita realizada é feito um plano de acompanhamento familiar para cada criança. Mesmo que uma mãe ela tenha 2 crianças, 3 crianças, então para cada um é pensado um plano de acompanhamento familiar individual. Então é bem isso. E só para destacar, a gente acompanha crianças de 0 a 3 anos, que tem perfil cadastro único, né, que estão inseridas no cadastro único, e crianças de 4 a 6 anos, mas que também estejam inseridas no cadastro único, mas que tenham alguma deficiência. Marcela, só lembrei da puericultura agora. Exato. E precisamos também destacar que o programa Criança Feliz, ele tem a base na assistência social, mas ele está presente nos territórios, né, do município. E aí, a partir da visualização dos técnicos, né, de referência do programa Criança Feliz por território, é articulado, né, esse projeto de intervenção ali para a criança e sua família, né, e a comunidade, a melhor forma de cuidado. E aí é onde a gente, mais uma vez, fortalece o cuidado em rede. Gente, em outubro a gente tem uma semana muito importante, como vocês já bem falaram, a Semana do Bebê. O que é que vai ter nessa semana? Quais são as ações? Qual o objetivo dela? A Semana do Bebê, né, como a gente já citou, é realizada sempre na última semana do mês de outubro. Nesse ano 2022 é do dia 24 a 28 de outubro. E é uma das principais estratégias também do selo Unicef e também do prefeito amigo da criança, né, a fim de assegurar, né, ações integradas nos serviços. Na saúde, as ações elas são incentivadas nas unidades básicas de saúde, né, também no processo de vinculação dos territórios até a maternidade municipal, Santa Dulce, que temos aqui em Caruaru, e também esse processo de ações articuladas com outros serviços da educação e da assistência social, né. Também são desempenhadas algumas ações nos Centros Municipais de Educação Infantil e assim como em outros espaços que possamos estar trazendo ações de maneira a assegurar esse desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né, e um desenvolvimento integral. Acho que é isso, Marcela já contemplou a pergunta. A gente, de fato, potencializa tudo que a gente vem fazendo, né, de forma integral, realiza visitação em maternidade, oportunizando com que gestantes da zona rural, inclusive, elas venham para a cidade, né, conhecer, entender melhor esse processo, realiza ações com outras secretarias. A gente está com a data fechadinha, mas aí o calendário eu acredito que até o fim da semana vai estar sendo disponibilizado com as ações. Mas aí, só reforçando, né, são ações que são pensadas de forma integral, né, entre as secretarias, porque ninguém faz nada sozinho. E aí a gente precisa, de fato, segurar na mão um do outro para poder garantir os direitos. E o que é mais interessante é que termina que, dentro dessa semana do bebê, acontece nada mais nada menos do que acontece durante o ano todo, né? É uma grande projeção, uma grande vitrine do que a gente já faz, né, enquanto rede, mas essas ações elas perpassam aí durante todas as outras semanas do ano, né? Até porque o trabalho não para e a gente não está sozinho nesse processo, né? A gente está de mãos dadas para poder propor esse cuidado para esse público que é tão importante, tão relevante, e que a gente direciona e se debruça, né, com tanto empenho e dedicação. Então, gente, estamos terminando esse episódio. Infelizmente, a gente precisa encerrar esse papo gostoso na promessa de que a gente pode se encontrar novamente aí no futuro para falar sobre esse assunto e tantos outros assuntos maravilhosos. Então, estamos chegando ao fim do nosso episódio e foi, sem sombra de dúvidas, uma excelente conversa. Gostaria de agradecer a Marcela e a Sergiane por estarem conosco. Então, deixo o espaço para vocês falarem, se agradecer por esse momento, deixar um recado final.
É sempre uma satisfação, né, falar um pouquinho sobre a primeira infância do município de Caruaru e agradecer mais uma vez o convite ao Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde. E falar sobre a primeira infância é falar sobre o presente, mas também sobre o futuro. E não tem como falar sobre a primeira infância apenas na área da saúde, né? Por isso a importância de trazer outras pessoas que também fazem parte do Comitê Gestor da Primeira Infância do município de Caruaru. Que falar de primeira infância é falar de um cuidado integral. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, a Léo, a Secretaria de Saúde como um todo, a SES. Eu acho que é um espaço oportunizado muito rico. Eu acho que quanto mais a gente fala, né, de primeira infância, quanto mais a gente propaga as informações sobre a temática, a gente impulsiona também o outro a querer saber mais, né, gera curiosidade e isso é muito positivo. Então, dizer que a gente, enquanto Secretaria de Assistência, a gente se coloca à disposição para outros espaços. É isso. Muita felicidade estar aqui com vocês hoje. Finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema pertinente sobre saúde. Agradecemos a produção do Centro Universitário SES Unita, as nossas queridas convidadas e a você que nos ouve. Continue acompanhando as redes sociais, @prevcaruaru, @nepcaruaru e a minha rede, @aleixo integrativo. Muito